As guias espirituais são muito mais do que simples colares ou adornos religiosos. Elas são condensadores e condutores de forças invisíveis que interagem silenciosamente com o nosso campo áurico. Mesmo sem perceber, quem as carrega está envolto por um fluxo energético que pode proteger, transformar ou até despertar aspectos adormecidos da alma. Poucos sabem, mas cada guia funciona como uma chave sutil, capaz de abrir portas para o sagrado e alterar profundamente a vibração de quem a utiliza. Será que você está preparado para compreender como a espiritualidade pode se manifestar de maneira tão concreta através de algo aparentemente tão simples? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano crê que objetos podem representar muito mais do que aparentam. Assim surgiram as guias espirituais, carregadas não apenas de contas ou sementes, mas de histórias que atravessam gerações. Cada elemento escolhido possui uma função simbólica, um convite silencioso à reflexão sobre a nossa própria existência. Culturas africanas, indígenas e orientais moldaram essas peças como símbolos de fé, amor e proteção. E mesmo hoje, quem usa uma guia sente a força ancestral pulsando, como se o passado sussurrasse ao ouvido. É impressionante perceber como, em diferentes cantos do mundo, o uso das guias sempre esteve relacionado ao desejo de proteção e conexão espiritual. Não se trata de mero adorno, mas de um amuleto que traduz a bondade divina materializada em pequenos detalhes. Quem observa uma guia pode até vê-la como simples, mas quem crê entende que ali repousa uma tradição viva, e ao tocá-la é como se a própria alma se lembrasse das suas raízes mais profundas. Esse elo invisível alimenta a busca incessante por sentido e transcendência. Por séculos, povos de fé forte utilizaram essas peças durante rituais, não só para embelezar, mas para canalizar forças maiores. A guia tornou-se um sinal visível de uma crença invisível, um lembrete constante de que há algo além da matéria. E é nessa comunhão entre o visível e o invisível que se manifesta um amor profundo e silencioso, capaz de guiar passos e proteger caminhos. Imagine uma mãe que coloca uma guia no pescoço do filho antes de sair. Não é só um objeto, é uma oração silenciosa. Esse gesto traduz a essência do simbolismo que atravessa séculos. As cores, formas e materiais das guias não são escolhidos ao acaso, mas possuem significados que tocam a alma e inspiram reflexão. Vermelho para a força, azul para a paz, verde para a esperança. Tudo cuidadosamente pensado para representar aspectos da nossa existência espiritual. Cada conta é uma palavra não dita, um sentimento guardado, um pedido sagrado. E assim quem a utiliza se vê envolto por uma atmosfera de proteção e fé. É inevitável que, ao usar ou mesmo contemplar uma guia, surja aquela vontade de compreender ainda mais sua função energética. Afinal, se a origem das guias está tão enraizada na nossa história, qual seria, então, a verdadeira função que elas desempenham no campo invisível que nos cerca? As guias espirituais não são apenas ornamentos. Elas funcionam como verdadeiros condensadores de energia. Cada conta absorve e canaliza vibrações, atuando como um filtro sutil entre quem crê e o mundo espiritual. Assim, a guia torna-se uma ponte invisível, conduzindo energias de proteção, cura e amor ao seu portador. Muitos já relataram sentir um calor suave ou um arrepio ao tocá-las, sinal de que a fé ativa essa circulação energética. É como se a guia respirasse junto com quem a utiliza, em um fluxo constante de bondade e força. Quando utilizada em rituais, a guia potencializa a intenção daquele que a manipula, transformando o simples ato de segurar uma conta em um gesto de profundo significado espiritual. Ela absorve, reflete e até mesmo dissipa energias que poderiam desestabilizar o campo áurico. Imagine um médium que segura sua guia
antes de um trabalho espiritual. É como vestir uma armadura de amor e proteção. Esse potencial energético está muitas vezes além da compreensão racional, mas é sentido no âmago do ser. E a cada uso, a guia se carrega ainda mais da força e da fé do seu portador. O interessante é perceber como, com o passar do tempo, a guia passa a conter uma memória energética única, moldada pelas experiências vividas. Cada lágrima, cada oração, cada pensamento de amor ou reflexão alimenta essa memória invisível. Assim, o objeto transcende a sua materialidade, tornando-se um espelho vibracional do coração de quem o usa. Não é raro ouvir relatos de pessoas que, ao pegar uma guia antiga, sentem uma conexão profunda e inexplicável. Isso só reforça a ideia de que ela é mais do que um simples acessório. É um condensador de histórias e energias. E não para por aí. As guias também atuam como condutores, direcionando as energias espirituais necessárias ao momento presente. Quando alguém passa por um período de fragilidade emocional, por exemplo, a guia pode ser um apoio sutil, irradiando calma e proteção. É como se dissesse, silenciosamente, crê, pois não estás só. Esse condutor energético proporciona não apenas segurança, mas também uma abertura para a reflexão e o fortalecimento interior. Afinal, quem nunca se pegou segurando sua guia em silêncio, buscando consolo nas entrelinhas da espiritualidade? Mas se elas podem condensar e conduzir energia, como será que interagem diretamente com o nosso campo áurico, moldando e protegendo nossa própria essência? O campo áurico é uma extensão invisível do nosso ser, um emaranhado de vibrações que expressa quem somos, como sentimos e como nos relacionamos com o mundo. As guias espirituais, quando colocadas junto ao corpo, entram nesse fluxo energético, ajustando, fortalecendo ou suavizando as frequências que emitimos. Quem já usou uma guia durante um momento de oração ou reflexão sabe bem, parece que o ambiente muda, que o coração se acalma e a mente clareia. Isso acontece porque a guia atua como um sintonizador, ajustando nossa vibração com a energia da fé e do amor. E nesse ajuste, a bondade se manifesta de maneira quase palpável. As guias também funcionam como uma espécie de escudo, protegendo o campo áurico de influências negativas ou desequilíbrios energéticos. Muitos médiuns e praticantes espirituais não abrem mão de suas guias ao realizar trabalhos, justamente porque sentem essa camada de proteção invisível. Imagine caminhar por um lugar carregado de tensões, mas saber que sua energia está envolta por um manto de bondade e fé. A guia cumpre esse papel silencioso, mas extremamente poderoso. E é nesse contexto que a interação áurica se torna não apenas um conceito, mas uma experiência vivida e real. Cada pessoa possui um campo áurico único, moldado por suas emoções, pensamentos e experiências, e as guias respeitam essa individualidade, adaptando-se às necessidades do portador. Não existe uma interação padronizada, mas uma dança sutil entre o objeto espiritual e a essência humana. Por isso, uma mesma guia pode ter efeitos distintos em pessoas diferentes, conforme a frequência vibracional de cada um. Quem crê, percebe que, ao longo do tempo, a guia se ajusta, como se entendesse as nuances e fragilidades de quem a usa. E assim, a confiança cresce, alimentada pela reflexão e pelo amor que se fortalece a cada dia. Além de proteger, as guias também despertam potenciais adormecidos, elevando o padrão vibratório e promovendo o equilíbrio emocional. Quem nunca sentiu aquele impulso inexplicável de agir com mais bondade ou compaixão após um momento de oração com sua guia? Essa influência não é fruto apenas da mente, mas da profunda interação energética que se estabelece entre a matéria espiritualizada e o campo áurico.
E nesse encontro silencioso, a fé se renova, o amor floresce e a espiritualidade ganha forma concreta na vida cotidiana. É uma troca constante, onde todos saem transformados. Mas afinal, se essa interação molda e protege nossa essência, qual seria então o papel da guia nos rituais religiosos, quando essa conexão se torna ainda mais intensa e sagrada? Nos rituais religiosos, as guias espirituais assumem um papel de extrema relevância, servindo como instrumentos de conexão direta com o sagrado. Elas são preparadas e consagradas com intenções específicas, carregadas de amor, fé e bondade, para que possam canalizar as energias necessárias ao ritual. Quando um praticante coloca sua guia antes de uma cerimônia, ele não está apenas adornando o corpo, mas se revestindo de um elo espiritual que potencializa sua entrega. É como se, naquele momento, a guia dissesse: "Estou aqui para te conduzir com segurança e reflexão." E esse gesto inaugura a abertura para o mundo espiritual. Em cerimônias como as da Umbanda, por exemplo, cada guia representa uma vibração específica ligada a orixás, entidades ou forças da natureza. A escolha e o uso correto desses elementos refletem não só respeito, mas também uma profunda compreensão da espiritualidade. Imagine um filho de fé que, ao iniciar um trabalho espiritual, sente o peso e, ao mesmo tempo, a leveza de carregar sua guia. É um misto de responsabilidade e devoção. Esse sentimento fortalece sua conexão com o divino e alimenta sua prática com ainda mais amor e reflexão. A guia, ali, não é acessório, é extensão da alma. Durante o ritual, a guia serve também como âncora, mantendo o praticante centrado e protegido diante das intensas trocas energéticas que ocorrem. Ela delimita simbolicamente a fronteira entre o humano e o espiritual, permitindo que a pessoa transite com segurança entre esses dois mundos. Quem já participou de uma gira sabe, ao sentir a guia repousar sobre o peito, um calor, uma vibração única se manifesta, confirmando que a conexão foi estabelecida. E nesse instante, o amor transcende o plano físico, alcançando o espaço sagrado. A fé se torna ação, e a ação, presença espiritual. As guias também marcam passagens importantes dentro dos ritos, iniciações, consagrações ou despedidas espirituais. Receber uma guia consagrada é, para muitos, um ato de profunda transformação e renovação de propósito. É como se, naquele momento, a pessoa dissesse silenciosamente: "Eu creio, eu aceito e sigo protegido pelo amor e pela bondade divina." Essa entrega fortalece o vínculo com o sagrado, permitindo que a pessoa se mova com mais segurança em sua jornada espiritual. E em cada ritual, a guia se torna testemunha silenciosa das promessas feitas e das bênçãos recebidas. Mas se nos rituais a guia manifesta tamanha potência espiritual, como será que a fé pessoal e o ato de crer influenciam ainda mais a atuação dessas peças sagradas no cotidiano? A guia, por si só, já carrega simbolismos e energias poderosas, mas é a fé de quem a utiliza que desperta todo o seu potencial. Crer não é apenas acreditar de forma passiva, mas sim ativar conscientemente as forças espirituais que repousam nesse objeto sagrado. Quem coloca sua guia com amor e confiança percebe como ela parece vibrar em sintonia com seus desejos mais profundos. É como se, ao envolvê-la no pescoço ou no pulso, dissesse silenciosamente: "Eu creio, estou protegido, sigo com bondade." E esse movimento interno desencadeia uma poderosa ativação energética. A fé age como um amplificador, potencializando a atuação das guias e aprofundando sua influência na vida cotidiana. Um exemplo clássico: alguém atravessando uma fase de dor ou perda encontra na guia um ponto de apoio, uma lembrança física de que não está só.
Quantos já não seguraram sua guia com força entre lágrimas, buscando consolo e força? Nesse gesto, a guia passa a ser mais do que um objeto. Torna-se uma extensão da própria alma, conduzida pela força da fé. E esse amor silencioso, depositado ali, cria uma ligação ainda mais forte com o plano espiritual. Interessante perceber que mesmo quando tudo parece ruir, quem crê sente que a guia permanece ali, firme, como testemunha silenciosa de sua resistência. A cada oração, a cada pensamento de bondade, ela se fortalece, tornando-se quase um escudo vibracional. O portador passa a perceber sutis mudanças ao seu redor, uma paz maior, uma coragem renovada, um amor mais presente. Não é mágica, tampouco superstição, mas a materialização de uma fé que se recusa a sucumbir diante das dificuldades. E nesse processo, a guia se transforma, acompanhando a evolução espiritual de quem a carrega. Esse poder da fé é também um convite à reflexão sobre o verdadeiro papel da espiritualidade em nossa vida. Será que utilizamos esses instrumentos como amuletos passivos ou como aliados ativos em nossa jornada? Quem crê com intensidade reconhece que a guia é um canal de transformação, capaz de inspirar atitudes mais compassivas e escolhas pautadas na bondade e no amor. Assim, o ato de usar a guia deixa de ser um hábito mecânico e passa a ser um gesto consciente de entrega e confiança. E quanto mais se crê, mais a guia atua, em uma retroalimentação contínua de fé e proteção. Mas se a fé potencializa tanto a ação da guia, será que podemos então refletir sobre onde termina a materialidade e começa a espiritualidade nesse processo tão íntimo e transformador? A guia é inegavelmente um objeto material, feita de contas, fios, pedras e sementes, mas ao mesmo tempo carrega em si um valor espiritual imensurável, capaz de transformar a vida de quem a usa. Essa dualidade levanta uma reflexão profunda. Onde, afinal, termina a matéria e começa o espírito? Quem crê percebe que essa linha é tênue, quase imperceptível, como um sopro de amor que atravessa o concreto e toca o invisível. E ao perceber isso, nasce uma compreensão maior sobre a união entre fé, bondade e transcendência. A materialidade da guia é apenas o primeiro degrau de uma escada que conduz ao espiritual, funcionando como um ponto de ancoragem para a consciência. É através do contato físico, do toque, que muitos iniciam sua jornada espiritual, despertando sentimentos que estavam adormecidos. Imagine alguém recebendo sua primeira guia, sem compreender ainda toda a profundidade daquele gesto. Aos poucos, esse objeto passa a representar algo maior, a abertura para a reflexão, a entrega à fé e o acolhimento da bondade como norte. Assim, o material cede espaço ao espiritual, num fluxo natural e inevitável. Mas não se trata de negar a importância da matéria, e sim de integrá-la como veículo de expressão espiritual. A guia, ao ser consagrada, transforma-se. Não deixa de ser conta e fio, mas passa a ser também energia e proteção. Conta está acionando algo maior do que pode explicar racionalmente. Essa vivência ensina que o espiritual não é um plano distante, mas um aspecto que se manifesta na simplicidade do cotidiano. E nessa fusão, percebemos o quanto a bondade e o amor podem estar presentes até nos menores detalhes. Essa reflexão nos conduz a perceber que espiritualidade não é algo abstrato, reservado apenas para momentos de oração ou rituais, mas um estado de presença que permeia todas as ações. A guia, então, torna-se um lembrete constante de que a fé deve estar viva a cada passo, a cada escolha, a cada palavra. Assim, o que parecia ser apenas um ornamento revela-se como um instrumento de transformação diária, despertando uma consciência mais profunda sobre quem somos e para onde queremos ir.
E nesse caminho, a guia nos chama silenciosamente à prática da bondade e do amor. Mas será que, ao trilhar essa jornada entre a matéria e o espírito, somos capazes de acolher, de forma plena, a transformação pessoal que as guias nos oferecem? Cada guia que repousa sobre o corpo é, na verdade, um convite silencioso à transformação interior. Ela inspira quem a utiliza a acolher mais amor, praticar mais bondade e fortalecer sua fé diante dos desafios da vida. Não é raro que, após um tempo, quem usa a guia perceba mudanças sutis em sua postura, em seus pensamentos e até em suas emoções. É como se, aos poucos, ela moldasse um novo ser, mais conectado com a espiritualidade e com a essência do amor. E nesse processo, nasce uma jornada única, marcada pela reflexão e pelo crer profundo. Essa transformação, porém, não acontece de maneira abrupta, mas como um sopro suave que, dia após dia, toca o coração e convida à evolução. A guia, sempre presente, serve como um lembrete silencioso de que é possível escolher caminhos pautados pela bondade e pela fé. Imagine alguém que, ao enfrentar um momento de dor, segura sua guia e encontra ali não só consolo, mas força para seguir adiante. Esse gesto simples se torna então um símbolo de resistência amorosa e de profunda espiritualidade. A jornada, antes solitária, passa a ser acompanhada por uma presença invisível e acolhedora. A experiência de transformação proporcionada pela guia é profundamente pessoal, mas também compartilhada por milhares que, ao redor do mundo, trilham caminhos espirituais semelhantes. São relatos de vidas renovadas, de encontros consigo mesmos, de superação de medos antigos, através da força que a guia evoca. Cada conta representa um passo, cada fio, uma história, cada nó, uma escolha feita com amor e fé. E nessa tapeçaria invisível, tece-se uma nova versão de si mesmo, mais serena, mais compassiva, mais aberta à reflexão. É uma jornada que, ao mesmo tempo, é individual e coletiva. Curiosamente, quanto mais a pessoa se transforma, mais percebe que o verdadeiro poder da guia não está apenas em sua presença física, mas no que ela desperta, uma consciência ampliada sobre o valor da vida, da espiritualidade e das relações humanas. A guia, nesse contexto, passa a ser não só um objeto de proteção, mas um símbolo de quem se tornou ao longo dessa caminhada. E como todo símbolo vivo, ela continua a inspirar, a ensinar e a provocar novos questionamentos sobre a própria existência. Assim, a jornada nunca se encerra, mas se renova continuamente, a cada novo desafio e a cada novo despertar. E talvez, ao perceber essa transformação, você se pergunte: até onde essa jornada pode me levar? E que novas conexões espirituais ainda posso experimentar através das guias e de tudo que elas simbolizam? E você já parou para refletir sobre como as guias espirituais podem estar moldando silenciosamente a sua vida? Compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas ou sugestões de temas que gostaria de ver por aqui. Sua participação é fundamental para construirmos juntos esse espaço de fé, amor e reflexão. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, continuará recebendo histórias e reflexões que alimentam a alma, fortalecem a fé e inspiram a prática diária da bondade.